Sua filha não tem lugar nesta escola de elite, assim como você não tem. O policial gritava enquanto fechava as algemas nos pulsos da mulher de vestido simples. Ele não sabia que, em uma hora, essa mulher pobre assinaria a ordem de sua demissão e o fechamento da escola. Mas vamos ao começo desta história que mudou o sistema educacional de um país inteiro. O sol da manhã banhava os portões dourados do Colégio Imperial com uma luz que parecia separar dois mundos. De um lado, a elite da cidade, do outro, o resto da humanidade. Helena Santos caminhava pela calçada com passos firmes, mas seu coração batia acelerado. O vestido de algodão desbotado que usava tinha sido escolhido com cuidado. Cada detalhe de sua aparência havia sido planejado. As sandálias gastas, a bolsa de tecido remendada, o cabelo preso em um coque simples. Ela parecia exatamente o que pretendia parecer, uma mãe humilde vindo buscar sua filha. Aos 42 anos, Helena conhecia bem o peso do preconceito. Sua pele negra, escura como ébano, sempre havia sido alvo de olhares. Mas hoje, pela primeira vez em sua carreira, ela usava isso a seu favor. Sua missão era clara: infiltrar-se, observar, documentar. O Ministério da Educação havia recebido dezenas de denúncias sobre o Colégio Imperial. Famílias negras e pobres relatavam recusas sistemáticas de matrícula. Crianças cotistas eram humilhadas. Bolsas de estudo desapareciam misteriosamente. E Helena, inspetora federal de educação, estava ali para descobrir a verdade. Quando se aproximou dos portões, 2 seguranças de terno preto a interceptaram imediatamente. Um deles, um homem de ombros largos e olhar duro, bloqueou seu caminho com o corpo. Para onde pensa que vai? A voz dele era áspera, carregada de desprezo automático. Helena respirou fundo, lembrando-se de seu papel. Vim buscar minha filha, Júlia Santos. Ela estuda aqui no 3º ano. O segundo segurança, mais magro, com um bigode fino, soltou uma risada curta. Sua filha? Aqui? A senhora tem certeza de que não se enganou de escola? Este é o Colégio Imperial, não é qualquer instituição. Helena sentiu a primeira pontada de raiva, mas a controlou. Tenho certeza, sim. Minha filha foi matriculada há 3 meses. Posso mostrar os documentos. Ela abriu a bolsa de tecido, tirando uma pasta plástica surrada. O segurança de ombros largos nem olhou. Não precisa. A senhora vai ter que esperar aqui fora. Não pode entrar assim. Assim como? Helena perguntou, sabendo exatamente o que ele queria dizer. O homem a olhou de cima a baixo, sem esconder o desdém. Assim, desse jeito, com essa roupa, a senhora entende. Naquele momento, um carro importado, um sedã prateado que custava mais do que Helena ganhava em 5 anos, parou na entrada. Uma mulher loira, coberta de joias, desceu seguida por uma menina de uniforme impecável. Os seguranças abriram os portões instantaneamente, curvando-se em reverências exageradas. Bom dia, senhora Melissa. Que prazer vê-la. A mulher passou sem olhar para eles, como se fossem móveis. Helena observou a cena, seu coração apertando. Não era a riqueza que a incomodava, era a crueldade casual, a certeza absoluta de que algumas pessoas importavam mais que outras. Do 3º andar do prédio principal, atrás de uma janela de vidro espelhado, o diretor Augusto Ferreira observava a movimentação nos portões. Ele tinha 58 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com gel e um terno italiano que custava o salário mensal de um professor. Sua postura era de um imperador observando seu reino. Ao lado dele, a vice-diretora, Patrícia Mendes, uma mulher de meia-idade com rosto de pedra, apontou para a confusão lá embaixo. Augusto, tem uma mulher nos portões causando problemas. Os seguranças estão lidando com isso, mas talvez você queira dar uma olhada.
Augusto pegou um binóculo discreto de sua gaveta e focou em Helena. Seus lábios se curvaram em um sorriso de desprezo. Ah, sim, essa aí. Eu sabia que teríamos problemas com ela. Patrícia franziu a testa. Como assim? O diretor baixou o binóculo, seu rosto uma máscara de arrogância. A filha dela, Júlia, foi aceita porque a inscrição foi feita online. Não tinha foto. Quando descobrimos que era... Bem, você sabe, já era tarde. A matrícula havia sido processada. Tentei criar alguns obstáculos, aumentar a mensalidade, inventar taxas extras. Mas a mãe sempre dava um jeito de pagar. E agora? Patrícia perguntou. Agora, respondeu Augusto, ajustando a gravata. Vamos resolver esse problema de uma vez. Chame a segurança. E ligue para o tenente Marcos. Ele sabe lidar com esse tipo de situação. A vice-diretora hesitou por uma fração de segundo, mas o olhar gelado do diretor a fez pegar o telefone imediatamente. Lá embaixo, Helena continuava parada nos portões, sua paciência sendo testada a cada segundo. Mais pais chegavam, todos em carros de luxo, todos passando sem serem questionados. Alguns olhavam para ela com curiosidade. Outros com nojo mal disfarçado. Uma mulher de vestido de grife até cobriu o nariz com um lenço perfumado ao passar perto dela, como se Helena exalasse algo repugnante. Senhor, Helena disse ao segurança, tentando manter a voz calma, eu tenho o direito de buscar minha filha. Se há algum problema com minha aparência, posso falar com a direção da escola. O segurança cruzou os braços. A senhora não vai falar com ninguém. Vai sair daqui antes que chamemos a polícia. Então chame, Helena respondeu, sua voz ganhando uma firmeza que fez o homem piscar surpreso. Chame a polícia. Vamos resolver isso de uma vez. O que o segurança não sabia era que Helena havia gravado toda a interação com um dispositivo minúsculo preso à alça de sua bolsa. Cada palavra, cada gesto de desprezo, cada olhar de nojo estava sendo documentado. A armadilha estava sendo montada, e eles estavam caindo nela com uma facilidade que quase dava pena. 10 minutos depois, uma viatura da Polícia Militar parou em frente à escola com as luzes piscando, mas sem a sirene. Do banco do motorista desceu o tenente Marcos Brandão, um homem de 45 anos, corpo musculoso de academia, e um ar de autoridade que beirava a arrogância. Ele era conhecido na região como o policial que não levava desaforo, um eufemismo para dizer que era violento e preconceituoso. Suas botas batiam no asfalto com força desnecessária enquanto caminhava em direção aos portões. Qual é o problema aqui? Sua voz era um trovão. O segurança apontou para Helena. Tenente, essa mulher está se recusando a sair. Diz que veio buscar a filha, mas está claramente tentando entrar na escola sem autorização. Marcos olhou para Helena, seus olhos percorrendo seu corpo de forma invasiva e desrespeitosa. Documentos, agora. Helena abriu a bolsa novamente, tirando sua carteira de identidade e a certidão de matrícula de Júlia. O tenente pegou os papéis com rudeza, nem se dando ao trabalho de olhar direito. Isso aqui não prova nada. Pode ser falsificado. A senhora vai ter que vir comigo para a delegacia para verificação. Helena sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Tenente, esses documentos são legítimos. Minha filha estuda aqui. Posso ligar para ela. Posso falar com algum professor. O policial jogou os documentos no chão, aos pés dela. Eu não tenho tempo para esse teatro. A senhora ou sai agora ou sai algemada. É sua escolha. Naquele momento, a porta principal da escola se abriu. Crianças começaram a sair para o recreio. Entre elas, uma menina de 8 anos, de pele escura e olhos grandes, parou ao ver a confusão nos portões. Mamãe? A voz de Júlia era fina, assustada. Ela largou a mochila e correu em direção à grade. Mamãe, o que está acontecendo?
Helena sentiu o coração se partir. Está tudo bem, minha filha. Só um mal-entendido. Volta para dentro, está bem? Mas Júlia agarrou as grades com suas mãozinhas. Por que estão fazendo isso com você? Por que o policial está gritando? Uma multidão começou a se formar. Pais que vinham buscar seus filhos pararam para assistir ao espetáculo. Alguns tiraram celulares, começando a filmar. O tenente Marcos, sentindo que estava perdendo o controle da situação, ficou vermelho de raiva. Essa criança é sua filha? Como uma escola decente aceitou ela aqui? Deve ter sido fraude na matrícula. As palavras eram veneno puro e foram ditas alto o suficiente para que todos ouvissem. Júlia começou a chorar, as lágrimas descendo por seu rosto. Foi nesse momento que o diretor Augusto Ferreira desceu pessoalmente. Ele atravessou o pátio com passos medidos, o rosto uma máscara de falsa preocupação. Qual é o problema aqui, tenente? O policial apontou para Helena. Essa mulher está causando distúrbios. Diz que a filha dela estuda aqui, mas eu acho que é tudo mentira. Augusto olhou para Júlia, depois para Helena, e seu rosto se contorceu em uma expressão de nojo mal disfarçado. Ah, sim, a mãe da Júlia. Tenente, tecnicamente a criança está matriculada aqui. Foi um, digamos, equívoco administrativo. A matrícula foi processada antes de verificarmos adequadamente a adequação da família ao perfil de nossa instituição. Helena deu um passo à frente, sua voz cortante. Adequação? O senhor está dizendo que minha filha não é adequada para esta escola, por quê, exatamente? Augusto a olhou como se ela fosse um inseto. Senhora, este é um colégio de excelência. Temos padrões. Famílias que, digamos, não compartilham nossos valores, talvez se sintam mais confortáveis em instituições mais apropriadas. O silêncio que se seguiu foi denso. Até as crianças pararam de brincar. Júlia soluçava agarrada às grades. Helena respirou fundo, sabendo que precisava manter a compostura. Senhor diretor, minha filha tem direito a estudar aqui. Pagamos todas as mensalidades. Ela tem excelentes notas. O senhor não pode expulsá-la por preconceito? A palavra preconceito caiu como uma bomba. Augusto ficou pálido de raiva. Como a senhora ousa me acusar? Tenente, essa mulher está me caluniando. Exijo que a senhora seja retirada imediatamente. Marcos não precisou de mais incentivo. Ele deu um passo à frente, sua mão indo para as algemas em seu cinto. A senhora está presa por desacato à autoridade, perturbação da ordem e invasão de propriedade privada. Vire-se e coloque as mãos nas costas. Agora! Helena olhou ao redor. Dezenas de pessoas assistiam. Celulares gravavam de todos os ângulos. Júlia gritava desesperada. E ali, naquele momento de humilhação suprema, Helena fez a única coisa que podia fazer. Ela obedeceu. O metal frio das algemas mordeu seus pulsos. O tenente Marcos apertou mais do que o necessário, fazendo-a gemer de dor. Júlia tentou correr em direção à mãe, mas uma professora a segurou, sussurrando palavras de consolo que não consolavam nada. Os outros pais observavam com uma mistura de choque e satisfação mórbida. Alguns gravavam abertamente, outros sussurravam entre si, suas vozes carregadas de julgamento. Viu? Esse tipo de gente sempre causa problemas. Que vergonha para a escola! Como ela teve coragem de vir aqui vestida assim? Helena foi arrastada em direção à viatura, suas sandálias arranhando o asfalto. O diretor Augusto observava da entrada, os braços cruzados, um sorriso satisfeito no rosto. O tenente Marcos abriu a porta traseira da viatura com força excessiva. Entre aí, e da próxima vez, aprenda seu lugar. Helena entrou no carro, a cabeça baixa. Por um momento, para todos que assistiam, ela parecia derrotada, quebrada.
Mais uma vítima do sistema. Mas se alguém tivesse olhado mais de perto, teria visto algo diferente em seus olhos. Não era derrota, era cálculo, era paciência. Era a certeza fria de quem sabe que a vingança será servida, não quente, mas gelada. Porque Helena Santos tinha algo que nenhum deles imaginava. Ela tinha poder. Poder real. E nas próximas horas, esse poder esmagaria cada um deles como insetos. A viatura se afastou, levando Helena. Júlia foi levada de volta para dentro da escola pela professora, seus gritos ecoando pelo pátio. Os pais lentamente se dispersaram, voltando para suas vidas de privilégio e indiferença. O diretor Augusto voltou para seu escritório, já planejando como usar o incidente para finalmente expulsar Júlia da escola. O tenente Marcos dirigia com um sorriso no rosto, convencido de que havia feito seu trabalho. Nenhum deles sabia que dentro de 1 hora suas vidas estariam destruídas. Nenhum deles imaginava que a mulher algemada no banco de trás não era uma vítima indefesa, mas uma caçadora que havia acabado de capturar sua presa. A armadilha estava fechada e não haveria escapatória. Enquanto os vídeos da prisão já começavam a circular nas redes sociais, alimentando indignação e debates acalorados, uma ligação estava sendo feita. Em Brasília, a 1.400 quilômetros dali, um telefone tocava em uma sala de crise do Ministério da Educação. E quando aquela ligação fosse atendida, o destino de todos os envolvidos estaria selado. A viatura seguia pela avenida principal, o tenente Marcos assobiando uma música popular enquanto dirigia. No banco traseiro, Helena permanecia em silêncio, os olhos fechados. Mas sua mente trabalhava em alta velocidade, revisando cada detalhe, cada evidência coletada. A gravação secreta, as testemunhas, os vídeos que sabia que estavam sendo feitos. Tudo se encaixava perfeitamente. Na delegacia do 10º Distrito, um prédio velho e mal cuidado, Helena foi levada para dentro como uma criminosa comum. O delegado de plantão, um homem de barriga grande e olhar cansado, mal ergueu os olhos quando o tenente Marcos entrou arrastando-a. Mais uma, Marcos, o policial riu. Essa aqui tentou invadir o Colégio Imperial. Disse que a filha dela estudava lá. Pode acreditar? Uma mulher assim com filha naquela escola? Óbvio que era mentira. O delegado finalmente olhou para Helena, seu olhar percorrendo seu vestido simples, suas sandálias gastas. Sei como é. Esse tipo sempre inventa história. Pode jogá-la na cela 3. Amanhã a gente vê o que faz com ela. Helena finalmente falou, sua voz calma demais para alguém que acabara de ser presa. Eu tenho direito a um telefonema. O tenente Marcos soltou uma gargalhada. Um telefonema? Para quem? Para o presidente da República? Vai ligar para sua patroa avisar que não vai poder limpar a casa dela hoje? A humilhação era calculada, cruel. Mas Helena não reagiu. Apenas repetiu, a voz ainda mais calma. Eu tenho direito a um telefonema. É a lei. O delegado suspirou, irritado. Tá bom. 5 minutos. Depois vai para a cela e fica quieta. Helena foi levada até um telefone público velho e sujo no canto da delegacia. O tenente Marcos ficou ao lado, os braços cruzados, claramente entediado. Ela pegou o fone e discou um número que sabia de cor. Do outro lado da linha, em Brasília, no 10º andar do edifício sede do Ministério da Educação, um telefone vermelho tocou. Esse telefone só tocava em emergências. A secretária executiva, doutora Carmen Rodrigues, atendeu imediatamente, sua voz tensa. Alô? Carmen, é a Helena. Houve um silêncio do outro lado, seguido de uma explosão. Helena? Meu Deus, onde você está? Estamos tentando te contatar há horas. Seu localizador parou de responder.
na delegacia do 10º Distrito, cidade de Araras, estado de São Paulo. Fui presa. Outro silêncio, mais longo, mais pesado. Você foi o quê? A voz de Carmen subiu várias oitavas. Helena fechou os olhos. A missão funcionou perfeitamente. Eles caíram direitinho. Tenho tudo gravado. Discriminação explícita, abuso policial, humilhação pública de uma criança. É pior do que imaginávamos. Carmen, precisamos acionar o protocolo de emergência. Do outro lado da linha, Helena ouviu o som de uma cadeira arrastando, passos rápidos. Estou ligando para o ministro agora. Não se mova. Não fale mais nada. Uma equipe federal estará aí em menos de 2 horas. Helena, você está bem? Estou. Mas, Carmen, a Júlia viu tudo. Ela estava lá. Viu a mãe ser presa. Uma pausa. Vamos cuidar de tudo. Aguenta firme mais um pouco. O jogo acabou. Agora vem a parte 2. O tenente Marcos arrancou o telefone da mão de Helena. Acabou. Chega de teatro. Vamos, para a cela. Helena foi empurrada por um corredor sujo até uma cela pequena e fedorenta. A porta de ferro se fechou com um som metálico que ecoou. Ela se sentou no banco de cimento frio e esperou. Sabia que a tempestade estava vindo. E quando chegasse, seria implacável. Deixe seu like se você quer ver justiça sendo feita. E comente de onde você está nos assistindo, porque esta história está apenas começando. Em Brasília, o caos havia tomado conta do Ministério da Educação. A doutora Carmen Rodrigues irrompeu no gabinete do ministro da Educação, doutor Fernando Almeida, sem bater na porta. Ministro, temos uma emergência de nível máximo. A inspetora Helena foi presa. O ministro, um homem de 60 anos com cabelos brancos e óculos de aros dourados, levantou os olhos dos papéis que assinava. Presa? Como assim presa? Carmen colocou o tablet na mesa dele, mostrando os vídeos que já circulavam nas redes sociais. Veja você mesmo. O ministro assistiu em silêncio crescente. Seu rosto ficou vermelho, as veias em seu pescoço saltando. Quando o vídeo terminou, ele bateu a mão na mesa com tanta força que a caneta pulou. Isso é inaceitável. Absolutamente inaceitável. Uma inspetora federal sendo tratada como criminosa? E na frente de uma criança? Ele pegou o telefone vermelho em sua mesa, linha direta com o Palácio do Planalto. Preciso falar com o governador de São Paulo, agora. Em menos de 15 minutos, 3 ligações foram feitas, do ministro da Educação para o governador, do governador para o secretário de Segurança Pública, do secretário para o comandante da Polícia Federal. A máquina federal começou a se mover com uma velocidade e eficiência que assustava. 3 veículos SUV pretos, sem identificação, mas com placas federais, foram despachados de São Paulo capital com destino a Araras. Dentro deles, 6 agentes federais, 2 do Ministério da Educação e 4 da Polícia Federal. O comandante da operação era o agente especial Rodrigo Tavares, um homem de 40 anos, cabelos curtos militares e reputação de ser implacável com corrupção e abuso de poder. Ele revisava o dossiê de Helena no tablet enquanto o motorista cortava o trânsito. Ao lado dele, a agente Clara Mendes lia as primeiras repercussões nas redes sociais. Rodrigo, isso já está explodindo. O vídeo tem mais de 200 mil visualizações em menos de 1 hora. Ele assentiu, o maxilar apertado. Bom, quanto mais visibilidade, menos chances de acobertamento. Essa escola vai aprender que discriminação tem consequências. Enquanto isso, na delegacia de Araras, o tenente Marcos comemorava com o delegado. Os 2 bebiam café requentado enquanto riam da situação. Cara, você tinha que ter visto a cara dela quando coloquei as algemas. Ela achou que podia me intimidar.
Me desafiar. O delegado riu. É sempre assim. Esse pessoal acha que tem direitos demais. Bom trabalho, Marcos. Você manteve a ordem. Na escola, o diretor Augusto estava em sua sala, já redigindo o comunicado oficial. Nele, justificava a ação da segurança como medida de proteção aos alunos. Pintava Helena como uma mulher desequilibrada que havia tentado invadir a instituição. Ele estava tão absorto em sua narrativa falsa que nem notou quando a vice-diretora Patrícia entrou, o rosto pálido. Augusto, você precisa ver isso. Ela virou o computador dele para uma página de notícias. A manchete gritava em letras vermelhas: Mãe negra presa em frente à escola de elite em São Paulo. Vídeo choca o país. Augusto sentiu uma pontada de preocupação, mas a afastou. É só mais um escândalo de internet. Vai passar em 2 dias. Patrícia balançou a cabeça. Não vai. Olha quem está compartilhando. Deputados, senadores, movimentos sociais. Isso está virando nacional. O diretor sentiu o primeiro suor frio descer por sua espinha, mas manteve a arrogância. Temos advogados. Temos respaldo. Essa mulher estava causando distúrbios. Foi ela quem se colocou nessa situação. Na cela da delegacia, Helena continuava sentada no banco de cimento. Não estava nervosa. Não estava assustada. Estava, de fato, calma. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo naquele momento em Brasília. Conhecia os protocolos. Conhecia a cadeia de comando. E sabia que a cada minuto que passava, a rede que ela havia armado se fechava mais em torno dos culpados. 1h43 após seu telefonema, 3 SUVs pretos pararam em frente à delegacia de Araras com as rodas cantando no asfalto. As portas se abriram simultaneamente e 7 pessoas desceram. 5 homens e 2 mulheres, todos de terno escuro, todos com expressões de pedra. O agente especial Rodrigo Tavares entrou na delegacia como um furacão. Sua credencial federal foi erguida antes mesmo que alguém pudesse perguntar quem ele era. Polícia Federal. Onde está a inspetora Helena Santos? O policial na recepção, um jovem escrivão de 20 e poucos anos, quase engasgou com seu café. Inspetora? Rodrigo bateu a credencial na mesa. Helena Santos, inspetora federal de educação do Ministério da Educação. Ela foi presa ilegalmente há menos de 2 horas. Última chance. Onde ela está? O escrivão, tremendo, apontou para o corredor. Cela 3. Mas o delegado... Cadê o delegado? A voz de Rodrigo era um trovão. Na sala dele, nos fundos. Rodrigo fez um sinal para 2 de seus agentes. Tragam ele, agora, e mandem todo mundo aqui sair. Essa delegacia está sob investigação federal. Os agentes se moveram com eficiência militar. Em segundos, portas estavam sendo abertas, policiais sendo interrogados. O caos controlado da Justiça Federal invadindo o porão da corrupção local. O delegado saiu de sua sala, ainda rindo de uma piada com o tenente Marcos. O riso morreu em sua garganta quando viu os agentes federais. Seu rosto ficou branco como papel. O que está acontecendo aqui? Rodrigo se aproximou, sua altura de 1,90 m tornando-o ainda mais intimidador. Delegado, seu nome? O homem gaguejou. Carlos Henrique Monteiro. Delegado Monteiro, você prendeu ilegalmente uma inspetora federal em missão oficial, violou o protocolo federal, cometeu abuso de autoridade e está sendo formalmente notificado de que responderá por isso. Agora, me leve até ela. O som de chaves tilintando ecoou pelo corredor enquanto a porta da cela 3 era aberta. Helena levantou-se calmamente quando Rodrigo entrou, seguido pelos outros agentes. Inspetora Santos, lamento profundamente pelo que aconteceu. O ministro foi informado.
Temos ordens de tirá-la daqui imediatamente e iniciar investigação completa. Helena assentiu, esfregando os pulsos onde as algemas haviam deixado marcas vermelhas. Obrigada, agente Tavares. Presumo que meu equipamento de gravação está sendo recuperado? Um dos agentes levantou uma pequena bolsa lacrada. Já temos, inspetora, e confiscamos também os celulares de todos os envolvidos. Helena sorriu pela primeira vez desde que havia sido presa. Era um sorriso frio, calculado. Ótimo. Então vamos começar. Rodrigo, preciso de acesso imediato ao Colégio Imperial. Mandados judiciais já foram expedidos? Rodrigo confirmou com a cabeça. Saíram há 20 minutos. Temos autorização para apreensão de documentos, computadores, arquivos. A juíza federal deu carta branca. Enquanto Helena era escoltada para fora da delegacia, o tenente Marcos tentou se esconder em um banheiro. Não funcionou. 2 agentes o encontraram e o trouxeram para o corredor principal. Quando ele viu Helena, livre, cercada de agentes federais, seu rosto desabou. As pernas tremeram. Você é... Helena parou na frente dele. O que eu sou, tenente? Uma invasora? Uma mentirosa? Uma criminosa? Ela se aproximou mais, sua voz baixa, mas cortante como navalha. Eu sou a inspetora federal de educação, e você acabou de cometer o maior erro da sua carreira. Marcos tentou falar, mas nenhum som saiu. Helena se virou para Rodrigo. Esse homem me agrediu. Me algemou com força excessiva, me humilhou publicamente e fez comentários racistas documentados em vídeo. Quero que seja afastado imediatamente e que responda por abuso de autoridade, racismo e violação de direitos humanos. Rodrigo fez um sinal e 2 agentes agarraram Marcos pelos braços. Tenente Marcos Brandão, você está suspenso de suas funções e será conduzido para depoimento. Tem direito a advogado. A cena que se seguiu foi de uma humilhação pública devastadora. O mesmo homem que havia arrastado Helena algemada, agora era ele mesmo conduzido, sob custódia federal, para fora da delegacia. Repórteres que haviam começado a chegar após os vídeos virais filmaram tudo. As câmeras capturaram o exato momento em que o poder mudou de mãos. 3 SUVs seguiram em comboio em direção ao Colégio Imperial. Helena ia no veículo da frente, ao lado de Rodrigo. Ela havia trocado seu vestido simples por um blazer azul marinho que estava em uma mala que os agentes haviam trazido. Sua credencial federal pendurada no pescoço. A transformação era completa. A mulher humilde havia desaparecido. Em seu lugar estava a inspetora federal, armada com a autoridade do governo federal. Quando os carros pararam em frente aos portões dourados do Colégio Imperial, o mesmo segurança que havia barrado Helena de manhã sentiu suas pernas fraquejarem. Helena desceu do carro, ajeitou o blazer e caminhou diretamente para ele. O homem tentou falar. Senhora, eu não sabia. Agora sabe, Helena cortou. Abra os portões, temos mandado federal. O homem correu para abrir, as mãos tremendo tanto que quase derrubou as chaves. O diretor Augusto foi informado por interfone de que havia pessoas da Polícia Federal na entrada. Ele desceu as escadas apressadamente, preparando seu discurso de autoridade, certo de que conseguiria contornar a situação com sua influência política. Quando viu Helena entrando pelo portão principal, cercada de agentes federais, seu mundo parou de girar. O sangue deixou seu rosto. Suas pernas bamberam. Ele se apoiou na parede para não cair. Bom dia, diretor Ferreira. A voz de Helena era profissional, mas havia gelo nela. Meu nome é Helena Santos, inspetora federal de educação. Vim buscar minha filha, como o senhor se lembra. Mas agora vim também com um mandado judicial para a auditoria completa desta instituição.
Todos os computadores, arquivos, documentos financeiros e de matrícula serão apreendidos para análise. Esta escola está sob investigação federal por discriminação racial, fraude educacional e corrupção. Augusto tentou recuperar a compostura. Isso é um absurdo. Não podem simplesmente invadir uma instituição privada. Rodrigo deu um passo à frente, estendendo o mandado. Podemos sim. E aqui está a ordem judicial assinada pela juíza federal. Tem alguma objeção legal? Augusto pegou o papel com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo as linhas. Era real. Era legítimo. Era o fim. Os próximos 40 minutos foram um balé de eficiência federal. Agentes entraram em cada sala, cada escritório. Computadores foram desligados e lacrados. Arquivos em papel foram colocados em caixas. O servidor central da escola foi confiscado. Os professores e funcionários foram reunidos no pátio, proibidos de sair até darem depoimento. As crianças foram mandadas para casa, menos Júlia. Helena a encontrou na biblioteca, sendo consolada por uma professora de matemática, a única que havia tentado intervir mais cedo. Mamãe? A voz de Júlia era pequena, assustada. Helena se ajoelhou, abrindo os braços. A menina correu para eles, soluçando. Acabou, minha filha. Acabou. Ninguém vai machucar a gente nunca mais. A professora de matemática, uma mulher jovem de olhos vermelhos de tanto chorar, se aproximou. Inspetora, eu lamento tanto. Eu tentei dizer ao diretor que isso estava errado, mas ele me ameaçou com demissão se eu falasse. Helena olhou para ela. Sei quem você é, professora Mariana. Li seu nome nas denúncias que foram feitas anonimamente ao Ministério. Você foi corajosa. E vai depor como testemunha. Na sala do diretor, Rodrigo e 2 outros agentes vasculhavam gavetas. E encontraram ouro. Uma pasta etiquetada como confidencial continha planilhas impressas. Nelas, uma lista de nomes de crianças que haviam se candidatado à matrícula. Ao lado de cada nome, anotações feitas à mão. Recusada. Perfil inadequado. Família questionável. Não se encaixa no padrão. E ao lado de muitos nomes, pequenas marcações que não deixavam dúvidas. Uma letra P, de pobre, e uma letra N, de negro. Era a prova física da discriminação sistemática. Anos de rejeições ilegais documentadas. Rodrigo fotografou cada página e enviou diretamente para o Ministério Público Federal. Em uma gaveta trancada, encontraram ainda mais. Contratos falsos de manutenção, onde a escola superfaturava serviços e embolsava a diferença. Mensalidades de alunos cotistas que eram desviadas em vez de aplicadas nas bolsas. Era um império de corrupção educacional. O computador pessoal de Augusto revelou e-mails trocados com outros diretores de escolas particulares de elite, onde eles discutiam abertamente como criar barreiras para impedir o acesso de alunos negros e pobres. Havia mensagens com políticos locais, combinando doações de campanha em troca de fiscalizações brandas. O esquema era vasto, envolvia dezenas de pessoas e tinha raízes profundas no sistema. À medida que as evidências eram coletadas e catalogadas, a dimensão do crime ficava clara. Não era apenas um caso de preconceito individual. Era institucional, sistemático, calculado. E Helena havia exposto tudo com uma única operação de infiltração. Enquanto as caixas de evidências eram carregadas para os veículos federais, repórteres se aglomeravam nos portões. A notícia havia explodido. Todos os canais de TV estavam transmitindo ao vivo. Colégio de elite sob investigação federal por racismo e corrupção. Inspetora presa por engano em operação infiltrada.
Helena saiu do prédio segurando a mão de Júlia. As câmeras a cercaram imediatamente. Inspetora Santos, pode falar sobre o que aconteceu? Ela parou, olhou diretamente para as lentes. O que aconteceu aqui hoje é apenas o começo. Descobrimos um sistema de discriminação que funcionava há anos, prejudicando centenas de crianças e famílias. Esta instituição violou a Constituição Federal, violou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e violou os direitos humanos mais básicos. Haverá consequências e haverá justiça. Compartilhe essa história se você acredita que toda criança merece educação de qualidade, independente da cor de sua pele ou da renda de sua família. As 48 horas seguintes foram um terremoto que abalou não apenas a cidade de Araras, mas o sistema educacional do país inteiro. No Ministério Público Federal, o procurador-chefe, Dr. Antônio Veloso, recebeu pessoalmente as evidências coletadas na operação. Ele era conhecido por sua atuação implacável contra crimes de discriminação racial e tinha fama de nunca perder um caso. Quando terminou de revisar os documentos, e-mails e gravações, ele virou-se para sua equipe com um brilho nos olhos. Isso aqui não é apenas um caso, é um marco histórico. Vamos fazer justiça de uma forma que vai servir de exemplo para o Brasil inteiro. A denúncia foi apresentada em tempo recorde, 37 páginas detalhando cada crime. O diretor Augusto Ferreira foi indiciado por racismo institucional, fraude, desvio de verbas educacionais, falsidade ideológica e formação de organização criminosa. A vice-diretora Patrícia Mendes também foi incluída, assim como 4 coordenadores que participavam ativamente do esquema de triagem racial. Mas o procurador não parou por aí. Ele incluiu na denúncia o tenente Marcos Brandão, por abuso de autoridade, racismo, tortura psicológica de menor, agressão e falsidade ideológica. Na manhã seguinte, mandados de prisão foram expedidos. Às 6 horas da manhã, o tenente Marcos foi acordado por agentes da Polícia Federal batendo em sua porta. Sua esposa assistiu, apavorada, enquanto ele era algemado e levado. Os vizinhos saíram para ver o espetáculo. O homem que sempre se gabou de seu poder estava agora sendo arrastado como um criminoso comum. Na viatura, ele chorou. Não lágrimas de arrependimento, mas de autopiedade. Como isso pôde acontecer comigo? Ele repetia entre soluços. Uma hora depois, foi a vez do diretor Augusto. Ele estava em sua mansão de 3 andares, em um condomínio fechado, quando os agentes chegaram. Tentou resistir, alegando imunidade parlamentar, já que havia se candidatado a vereador nas últimas eleições. Não funcionou. Ele não tinha foro privilegiado. Foi levado algemado, de pijama de seda, passando por jornalistas que já esperavam na porta. As câmeras capturaram cada segundo de sua humilhação. O imperador da educação elitista estava caindo de seu trono. Na sede do Ministério da Educação em Brasília, uma coletiva de imprensa foi convocada. O ministro Fernando Almeida, flanqueado pela inspetora Helena Santos, anunciou medidas drásticas. A licença de funcionamento do Colégio Imperial está suspensa, com efeito imediato. A instituição será interditada e seus bens serão usados para ressarcir as famílias prejudicadas. Além disso, estamos criando uma força-tarefa nacional para investigar denúncias semelhantes em todo o país. O programa se chamará Educação Sem Preconceito e terá autonomia para agir em qualquer escola, pública ou privada, que pratique discriminação. Helena, ao microfone, complementou. Durante 5 anos, esta escola rejeitou sistematicamente 342 crianças por motivos raciais e socioeconômicos. 342 vidas afetadas. 342 famílias humilhadas.
Cada uma dessas famílias será encontrada. Receberá pedido formal de desculpas do Estado brasileiro e terá direito à reparação. A educação é um direito constitucional e nós vamos garantir que seja respeitado. O julgamento foi rápido. A pressão pública era esmagadora. O vídeo da prisão de Helena tinha alcançado mais de 5 milhões de visualizações. Movimentos sociais organizaram protestos em frente ao fórum. Celebridades, atletas, artistas, todos compartilhavam a história com hashtags de apoio. O Brasil inteiro acompanhava o caso. O juiz federal responsável, Dr. Marcelo Fonseca, era conhecido por sua rigidez e imparcialidade. Ele analisou as provas por 3 dias consecutivos e sua sentença foi devastadora. Augusto Ferreira foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado, mais multa de R$ 2 milhões a serem pagos em reparações. Perdeu todos os direitos políticos. Sua mansão e bens foram arrestados. A vice-diretora Patrícia recebeu 8 anos. O tenente Marcos, pela gravidade de seus atos e pelo fato de ser agente do Estado, recebeu 15 anos de prisão. Foi expulso da Polícia Militar com perda de patente e pensão e foi obrigado a pagar indenização de R$ 500 mil para Helena e Júlia por danos morais. Mas talvez a parte mais impactante da sentença tenha sido o trecho final, onde o juiz escreveu: "Este caso expôs uma ferida profunda em nossa sociedade. O racismo não morreu. Ele apenas vestiu terno e gravata, pegou o diploma e se escondeu atrás de instituições respeitáveis. A prisão desses réus não é vingança, é um recado. Não haverá esconderijo para o preconceito. Não haverá perdão para quem usa poder para oprimir. A justiça chegou, e ela não esquece." Quando a sentença foi lida, Helena estava na plateia do tribunal, segurando a mão de Júlia. A menina, agora com 9 anos, havia crescido 6 centímetros e ganhado uma confiança que antes não tinha. "Mamãe, eles vão mesmo para a prisão?" Júlia perguntou, seus olhos grandes fixos nos réus. "Vão sim, minha filha, e vão ficar lá por muito tempo, porque o que eles fizeram foi muito grave." Júlia pensou por um momento. E as outras crianças, as que eles não deixaram estudar? Helena sorriu, apertando a mão da filha. "Vamos encontrar todas elas e vamos dar a cada uma a chance que foi roubada delas." E foi exatamente isso que aconteceu. A Operação Educação Sem Preconceito se tornou a maior investigação educacional da história do Brasil. Em 6 meses, 43 escolas particulares foram auditadas. 17 foram fechadas por práticas discriminatórias. Centenas de famílias receberam reparações. E, mais importante, um banco de dados nacional foi criado para monitorar matrículas e identificar padrões de exclusão racial ou social. O Colégio Imperial, após a interdição, foi transformado. O governo federal assumiu o controle e o reabriu como Escola Federal de Ensino Integrado Helena Santos. Irônico, mas justo. A mulher que havia sido presa em seus portões agora dava nome à instituição. E a missão da escola mudou completamente. 80% das vagas eram reservadas para alunos de baixa renda e 70% para alunos negros e pardos. A excelência acadêmica continuou, mas agora estava a serviço de quem realmente precisava. 3 meses após as condenações, uma cerimônia pública foi organizada na Praça Central de Araras. Era um dia ensolarado de sábado. Centenas de pessoas compareceram. No palanque, autoridades do governo federal, do Ministério da Educação, do Ministério Público. E no centro, Helena e Júlia. O prefeito da cidade,
Um homem que havia sido conivente com o sistema corrupto e agora tentava se redimir, entregou a chave simbólica da nova escola para Helena. Mas o momento mais impactante veio quando o microfone foi aberto para testemunhos. Uma a uma, mães começaram a subir ao palanque. Mães que haviam sido rejeitadas, humilhadas, descartadas. Meu filho foi recusado porque eu trabalho como faxineira, disse uma mulher de 40 anos, lágrimas descendo por seu rosto. Eles olharam para mim de cima a baixo e disseram que ele não se encaixava no perfil. Ele tinha 7 anos. Como uma criança de 7 anos não se encaixa? Outra mãe, mais jovem, segurou o microfone com mãos trêmulas. Eu liguei para matricular minha filha. A secretária perguntou meu endereço. Quando eu disse que morava no bairro popular, ela disse que não tinha mais vagas. Mas quando minha patroa, que é branca e rica, ligou no dia seguinte perguntando por vaga, disseram que tinham sim. Para ela tinham, para minha filha, não. A plateia estava em silêncio, muitos chorando. Eram histórias de uma violência silenciosa, cotidiana, que havia sido normalizada por tanto tempo que muitos nem a viam mais como violência. Helena subiu ao palanque pela última vez naquele dia. Sua voz estava firme, mas emocionada. Eu não fiz nada de extraordinário. Eu apenas usei as ferramentas que a lei me deu para expor uma injustiça que já existia. O extraordinário são vocês, mães e pais, que continuaram lutando mesmo quando as portas eram fechadas em suas caras. Vocês que ensinaram seus filhos que eram valiosos, mesmo quando o mundo dizia o contrário. A vitória de hoje não é minha, é de cada criança que foi rejeitada e de cada família que se recusou a aceitar que a dignidade tem cor ou preço. Ela fez uma pausa, olhando para Júlia ao seu lado. Minha filha me perguntou outro dia por que eu fiz isso. Por que me coloquei naquela situação, sabendo que seria presa, humilhada? E eu disse a ela, porque algumas batalhas precisam ser travadas não apenas para ganhar, mas para mostrar que podem ser ganhas, para mostrar que o sistema pode mudar, que a justiça pode prevalecer, que uma mãe com um vestido simples pode derrubar um império de preconceito, e que, no final, a verdade sempre vence. O aplauso foi ensurdecedor. Pessoas choravam abertamente. Até alguns policiais presentes tinham lágrimas nos olhos. Foi um daqueles raros momentos onde a justiça não era apenas uma palavra bonita em um livro de leis, mas uma realidade palpável, quente, humana. Nos meses seguintes, mudanças continuaram acontecendo. O tenente Marcos, na prisão, foi colocado em uma cela com detentos que ele mesmo havia prendido com brutalidade. A ironia não passou despercebida. Ele foi agredido 2 vezes e pediu transferência para proteção. Foi negado. O diretor Augusto tentou recursos em todas as instâncias. Todos foram negados. Sua família o abandonou envergonhada. Ele envelheceu 10 anos em 6 meses. Mas a história não era sobre vingança, era sobre transformação. A professora Mariana, que havia sido corajosa o suficiente para denunciar, foi promovida a diretora pedagógica da nova Escola Federal Helena Santos. Ela implementou um currículo focado em direitos humanos, diversidade e inclusão. Os alunos aprendiam não apenas matemática e português, mas empatia, respeito, dignidade. Júlia floresceu. Ela, que havia sido tímida, retraída, tornou-se uma das líderes de sua turma. Fez amigos de todas as cores, todas as classes sociais. E quando alguém tentava fazer uma piada preconceituosa, ela era a primeira a se levantar e dizer: "Isso não é engraçado, isso machuca." Minha mãe me ensinou que palavras têm poder. E eu escolho usar as minhas para construir, não para destruir.
Um ano após o início de tudo, Helena foi convidada para um programa de televisão nacional de grande audiência. A entrevista foi emocionante. O apresentador perguntou: Inspetora, se você pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Sabendo que seria humilhada, presa, que sua filha veria tudo? Helena não hesitou. Faria sim, porque a humilhação que passei durou horas, mas a humilhação que aquelas 342 famílias sofreram durou anos. Se meu sofrimento temporário pôde acabar com o sofrimento permanente delas, valeu cada segundo. O apresentador então mostrou algo que nem Helena sabia. O vídeo gravado por algumas das famílias que haviam sido prejudicadas pelo Colégio Imperial. Uma por uma, mães e crianças apareciam na tela agradecendo. Minha filha está na faculdade agora, graças à senhora. Meu filho ganhou uma bolsa integral na nova escola federal. Ele está feliz pela primeira vez. Você nos devolveu a esperança. Helena chorou. Pela primeira vez em todo aquele processo, ela deixou as lágrimas caírem livremente. O programa terminou com o apresentador fazendo um apelo. Se você conhece alguma escola que pratica discriminação, denuncie. Use o canal nacional Educação Sem Preconceito. A luta da inspetora Helena nos mostrou que um sistema inteiro pode ser mudado quando uma pessoa tem coragem de se levantar. Seja essa pessoa. As denúncias explodiram. Em uma semana, mais de 1000 casos foram reportados. A limpeza do sistema educacional brasileiro havia começado para valer. 2 anos depois, em uma tarde ensolarada de verão, Helena e Júlia caminhavam de mãos dadas pelos corredores da Escola Federal Helena Santos. As paredes estavam decoradas com trabalhos dos alunos. Desenhos celebrando diversidade, poemas sobre igualdade, projetos sobre heróis brasileiros negros que nunca apareciam nos livros de história tradicionais. A escola vivia, respirava a inclusão. Elas pararam em frente a um quadro emoldurado na parede principal. Era uma foto daquele dia terrível, 2 anos atrás. Helena algemada, Júlia chorando agarrada às grades, o tenente Marcos com sua expressão de arrogância. Mas ao lado da foto, uma placa dourada com uma inscrição. Às vezes, a justiça começa com uma injustiça. Esta foto nos lembra de onde viemos e por que nunca podemos voltar. Júlia, agora com 10 anos, leu a placa em voz alta e olhou para a mãe. Mamãe, você acha que eles aprenderam? Os homens que nos machucaram? Helena pensou por um momento. Alguns aprendem, minha filha, outros apenas sofrem as consequências. Mas o importante não é se eles aprenderam, é que o mundo aprendeu. Que milhares de crianças agora têm chances que não teriam. Que famílias têm dignidade que lhes foi negada. Isso é o que importa. Elas continuaram caminhando. Passaram pela biblioteca, onde crianças de todas as cores liam lado a lado. Pelo laboratório de ciências, onde um menino negro explicava uma experiência para colegas fascinados. Pela quadra, onde times mistos jogavam futebol. Era uma visão de como o mundo deveria ser. E graças à coragem de uma mãe e à resistência de uma filha, naquele pequeno pedaço do Brasil, era exatamente assim. Naquela noite, em casa, enquanto preparavam o jantar juntas, Júlia fez uma pergunta. Mamãe, quando eu crescer, quero ser como você. Quero ajudar as pessoas. Helena sorriu, mexendo a panela. Você já ajuda, minha filha. Todo dia que você vai para aquela escola de cabeça erguida, sabendo o que passamos para que ela existisse, você está ajudando. Todo dia que você trata seus colegas com respeito, independente de quem sejam, você está mudando o mundo. Não precisa esperar crescer. Você já está fazendo a diferença. Júlia abraçou a mãe pela cintura, apertando forte. Eu te amo, mamãe. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço.
Helena beijou o topo da cabeça da filha. E você, minha princesa, é minha maior vitória. Não as condenações, não os prêmios, não as mudanças na lei. Você. Saber que você vai crescer em um mundo um pouquinho melhor do que aquele em que eu cresci. Isso é tudo. A história de Helena e Júlia se tornou símbolo nacional. Livros foram escritos sobre o caso, documentários foram produzidos, escolas de todo o país estudavam o caso como exemplo de justiça social. E sempre que alguém perguntava a Helena sobre seu legado, ela dava a mesma resposta: meu legado não sou eu. São as 342 crianças que agora estudam. São as 1000 escolas que mudaram suas políticas. São as mães que agora sabem que têm voz. São as crianças que crescem sabendo que são valiosas. Esse é meu legado. O vestido simples que Helena usou naquele dia foi doado ao Museu Nacional dos Direitos Humanos em Brasília. Está exposto em uma vitrine de vidro, com uma placa explicando sua história. Milhares de pessoas visitam todo ano. Muitas choram. Algumas tocam o vidro, como se pudessem absorver a coragem que aquele pedaço de tecido representa. É mais do que um vestido. É um símbolo de que a aparência não define o valor de ninguém.